Essa foi, sem dúvida, uma das melhores histórias que eu conheci nos últimos tempos e extremamente surpreendente, eu preciso indicar pra vocês. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra contar as minhas primeiras impressões de uma história que eu tava curiosa, mas eu não esperava que eu fosse curtir tanto, e eu peço que vocês inicialmente já larguem seu preconceito e vem comigo pra essa viagem que pode ser absurda, polêmica pra muitas pessoas, mas eu juro que vale a pena pra caramba. Porque pensa só, já imaginou se Jesus, sim, Jesus, Filho de Deus, e Buda, a figura máxima do budismo, eles resolvessem passar umas férias aqui, na Terra, como pessoas comuns, mas ainda sendo as figuras sagradas que a gente conhece? Parece estranho, parece esquisito, chato, não sai desse vídeo, porque essa é a história que eu comecei a ver em Jovens Sagrados e ela é maravilhosa, engraçada, bizarra, surpreendente, você se vicia em várias dessas situações do dia a dia de duas figuras tentando viver no Japão, aproveitando os perrengues, as maravilhas e as futilidades do dia a dia, mas ainda sendo Jesus e Buda. Isso é uma fórmula que parece esquisita, mas deu super certo e eu vou tentar te convencer do porquê. Esse é um vídeo de impressões iniciais, porém, essa história tem tanto mangá quanto anime. 2 OVAs e um filme lançados pela A1 Pictures, ou seja, é coisa boa. Como eu disse, é um vídeo de primeiras impressões, esse é um mangá que tá saindo aqui no Brasil pela editora New Pop. Como sempre, o link tá aqui na descrição com 20% de desconto neste momento e frete grátis se você for membro Prime, então é link de associada, comprando por ali você aproveita e me ajuda pra caramba. E eu li este primeiro volume que eu recebi da editora e tô aqui pra contar o que eu achei dele. E aí é claro que eu vou falar um pouquinho do que tem no próprio anime, nas adaptações que eu falei, porém indo apenas até onde a gente tem alguns fatos desse primeiro volume, sem spoilers a mais. Esse é um mangá que tá sendo lançado no Japão, pelo que eu vi, desde 2008, mas eu não conhecia, nunca tinha lido, até ver que a edição sairia aqui no Brasil e resolvi ter essa experiência em mãos pela primeira vez aqui. Valeu muito a pena porque realmente eu não sabia o que esperar. Quando eu ouvi a primeira vez também, achei a ideia peculiar de Buda e Jesus dividindo apartamento alugado no Japão, né? Estranho, polêmico, e realmente é isso, só que a forma que isso é conduzido é maravilhosa, porque eles são dois seres que não deixam de ser sagrados, portanto Jesus está ali usando roupas como as nossas, porém ele continua com a sua coroa de espinhos, ele continua tendo as habilidades de transformar pedra em pão, água em vinho, essas coisas todas. Buda tem as características de cabelo, de orelha, fisicamente iguais ao Buda, que várias pessoas, inclusive no Japão, vendem, cultuam e tudo. Porém, eles pegam várias das questões de características da história, da religião desses dois seres sagrados para fazer piada dentro da história. Para alguns, como eu disse, pode ser profano, pode ser absurdo. Para mim, mesmo eu que acredito no cristianismo, por exemplo, eu acho engraçado. Eu consigo rir, eu não acho que é desrespeitoso. É só uma imaginação, eu diria que semelhante ao que se fazia, por exemplo, com os deuses gregos, que eles eram mais humanizados. Isso é uma humanização dessas figuras numa ficção que eu acho que para aproveitar tem que tratar assim. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, se for muito difícil para alguém, eu diria, ainda assim conheça essa história e trate esses dois amigos aqui como figuras de poderes aí lendárias, não aquelas que você acredita talvez na sua religião. Mas então, o que a gente vai encontrar? O que eu encontrei neste volume aqui? Não saia desse vídeo porque é rapidinho para tentar te convencer. Aqui eu comecei a conhecer Jesus e Buda conforme são contados nessas histórias, e por exemplo, a gente já abre com piada. Eles são dois ali deuses, enfim, seres sagrados que terminaram suas atividades do último século, tranquilo, né? Sua checklist lá de Deus estava certa e eles resolveram tirar uma mini férias no Japão, neste caso. Alugam um apartamento e tem uma dinâmica engraçada porque eles têm características que são provenientes do que se acredita das crenças sobre eles religiosas, porém, eles estão ali aproveitando também o mundano. Por exemplo, existe vaidade que ele não poderia ter. Jesus, Filho de Deus, vai na Combini, na conveniência do Japão, e volta todo orgulhoso contando para Buda que finalmente, depois de milênios, depois de tanto tempo, ele começou a ser valorizado fisicamente, inclusive, porque tinha umas mocinhas na conveniência olhando para ele falando, nossa, como ele parece o Johnny Depp. E aí Jesus até pegou uma revista de cinema, folheou, ficou aproveitando aquele momento, não fez nada carnal, não chega a este nível de desvirtuar tanto a figura, calma, respirem, porém tem
essas piadas o tempo todo. Tem uma que eu acho genial em relação a quando eles vão pra uma sauna, porque eles estão numa piscina pública, na verdade. Já tem vários momentos ali de, por exemplo, Jesus vivenciando um trauma que se revela neste mangá, que Jesus ele foi batizado molhando sua cabeça porque, na verdade, ele tinha medo de mergulhar. Inclusive, quando ele andou sobre a água, não sei tantos quilômetros, revela ele para Buda que ele tava com medo de nadar. Então foi mais fácil ele se esforçar e sair andando em cima da água mesmo. Aí Buda, que entretanto ali é um excelente nadador, nada no estilo tal, e nessa história toda ele é muito ligado ao físico, ele fica ali tentando incentivar Jesus a passar por esse trauma. Buda, nessa história aqui, ele fica inclusive revoltado porque que as pessoas cultuam justamente a fase que ele tava gordo. Ele não é tão musculoso assim, mas aquela foi uma fase diferente, podiam colocar ele mais em forma. Inclusive ele não entende porque sempre colocam ele como se ele tivesse piscado pra foto de olho fechado. Então tem essas piadinhas como se esses seres estivessem realmente trabalhando lá no céu e tendo essas características de emoção, de personalidade que nós humanos temos. As figuras que o cristianismo ou o budismo, por exemplo, cultuam como as divindades, eles não são personificados. Em geral, eles não têm raiva, tristeza, inveja, essas coisas que nos fazem humanos e frágeis, né? Aqui eles têm. E também existe piada sobre isso. Quando Jesus resolve gastar demais com coisas supérfluas, Buda reclama que ele não tá sendo aí muito divino, mas aí o Buda olha uns mangás sobre Buda, sobre ele mesmo, de Osamu Tezuka, já tem a coleção toda, mas continua comprando, porque é maravilhoso ler aquilo sobre ele mesmo. Então, o tempo todo, há piada sobre a piada, e eu juro que é super bem conduzido. A situação ali da piscina, como eu disse, também tem um outro caso, isso é só primeiro e uma parte do primeiro volume, em que Jesus está conversando com um cara que tinha um Buda gigantesco atrás das costas, porém que ele na verdade era da Yakuza. E o Buda percebeu e Jesus não, ele ficou trocando uma ideia, porque Jesus estava todo machucado, aí o cara da Yakuza achou que Jesus tinha sofrido na mão de uma família rival. E aí quando ele falou para Jesus que ficou preso 7 anos, eu não lembro o termo que ele usou, mas Jesus meio que entendeu que ele tinha morrido 7 anos, aí ele disse, eu também passei por isso, mas depois de 3 dias eu renasci. Aí o cara entendeu que renascer era sair da cadeia. Ele, nossa, como que você saiu tão rápido? Me conta aí seu segredo. Aí Jesus falou, foi porque o pai quis. Porque Deus quis. Ele foi literal, quer dizer, ele foi inocente, ele não percebeu o papo de Yakuza. Aí o cara da Yakuza falou, nossa, então você é filho de um dos chefões, não sabia, começou a respeitar Jesus. Aí depois eles se reencontram no parque. Enfim, é uma crônica de acontecimentos exatamente como se eles fossem 2 jovens dividindo o apartamento, indo pro metrô e entrando no vagão lotado, o último que tem no dia, e sendo empurrados pra dentro, no meio de um bando de assalariado que passou a noite bebendo. Isso acontece mesmo no Japão quando a gente foi. Se você pegar o último, então, eu nem imagino. Mas um dos últimos, ele é lotado e cheio de gente fedendo a bebida já, porque ficaram ali, principalmente no final da semana, a noite bebendo pra caramba, as pessoas são inconvenientes com eles, que são deuses. Então, essas situações que são bizarras, que você não consegue imaginar ainda mais sobre essas figuras que são divindades cultuadas, você vê o absurdo aqui feito e aceito como comédia, é muito engraçado, você ri de nervoso. Tem inclusive uma piada ali fazendo referência a Akira, a Death Note. Quando eles estão falando, eu não me lembro exatamente o contexto, aí eu indico que vocês também leiam, mas dizendo que pra eles o perigo é se jovens quiserem fazer o trabalho deles. Ah, é quando a velhinha vizinha tava chamando eles de vagabundos, porque eles não saíam de casa durante a semana, e aí eles fazem essa coisa de que o trabalho deles é muito especial, só eles podem fazer, porque jovens não podem querer se meter nisso. E aí tem uma ilustraçãozinha do Kira falando, vou ser o deus do novo mundo. Então zoando que o Kira tentou fazer trabalho de deus e foi uma porcaria, e que isso não deveria acontecer. E eu imagino que essas piadas e essas referências continuem acontecendo o tempo todo. Na verdade, quando você chega no finalzinho aqui do primeiro volume, existe toda uma parte de glossário sagrado que traz as explicações sobre referências da capa, da roupa,
do que tá escrito. Por exemplo, tem uma parte que Jesus tá usando uma camisa que é Pai, eu e Espírito Santo, em vez de Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele é o Filho. E eu tô falando muito da questão de Jesus, porque, como eu disse, somos de uma sociedade cristã e eu não tenho tantas referências a budismo, mas até como aprendizado, aqui explica todos os termos e piadas referentes a Buda. Tem Jesus e Buda no parque de diversão, e Buda morrendo de medo da montanha-russa e colocando ali um mantra pra ele ficar mais tranquilo. Buda com trauma das crianças que ficam cutucando aqui a sua cabeça, sua pinta, não sei, o negócio que ele tem aqui na testa. Buda não aguentando mais que todos os animais amam ele. Tem várias dessas piadas no momento em que eles vão no mercado, que eles vão no templo, zoando que mesmo como deuses, isso não impediu de que eles caíssem naquelas tretas de barraquinhas de parques que você acaba atirando pra ganhar uma coisa e quando chega em casa vê que era uma lorota, que era um negócio vagabundo. Então até deuses são passados pra trás por essas coisas que nós, seres humanos, passamos todos os dias. E eles têm essa ingenuidade, apesar de terem, sem querer, quando tá muito emocionado, Jesus transforma as coisas em pão, em vinho, não sei o que, ou seja, eles têm poderes, eles têm habilidades incríveis, o Buda, dependendo do seu nível de concentração, ele brilha, ainda assim, eles têm essas percepções muito frágeis em relação a este mundo carnal, e é exatamente isso que eles estão experimentando juntos. Ai, gente, é muito bom ver Buda tentando atingir a sua meditação, não tendo uma cachoeira, mas embaixo do chuveiro, assim, é maravilhoso, são piadas bestas, chulas, usando o que é sagrado, que fica mais grotesco ainda, mas é um grotesco que dá aquela sensação de choque, mais vontade de rir ao mesmo tempo, e são personagens, como eu disse, se você quiser mudar o nome, sensacionais de qualquer forma. Jesus, por exemplo, aqui é blogueiro que tá vivendo ali essa experiência de ver seus seguidores crescendo, assim como ele lá atrás foi crescendo em relação aos seus discípulos, falando assim como eu, resenha de filmes, de séries, sei lá, e sendo um influencer, chamado aqui na tradução, não lembro se Jezão, não lembro, mas leiam, conheçam, eu amei, eu tô muito curiosa pra ver as outras histórias, são 20 volumes até agora lançados no Japão e que a New Pop deve trazer pra gente aqui, e em lançamento, então continuam saindo. E são crônicas de Jesus e Buda passando férias na Terra. É apenas isso e tudo isso que fez eu rir, e eu juro, gente, eu fui percebendo que eu tava com dor no maxilar porque eu ria, e eu lia rindo o tempo todo e nem percebia. Foi uma delícia ler, super surpreendente, e eu indico pra vocês pra caramba. Conheçam, muito grata por essa surpresa, é muito bom quando a gente encontra uma história que você não esperava nada e ganha uma coisa maravilhosa pra continuar acompanhando. E se vocês quiserem mais uma vez, link tá aqui na descrição pra vocês comprarem o mangá, pra vocês lerem na casa de vocês e aproveitar 20% de desconto. Descontinho é sempre bom e por isso tô indicando pra vocês também. Espero vocês nos próximos vídeos, mas se vocês curtem resenhas e querem saber mais sobre essas leituras diferentonas e que às vezes não dá tempo de eu trazer aqui para o canal, acabei de lançar um novo programa de apoio pra fazer a transferência fixa dessa vez, eu espero, dos apoios e trabalhos extras aqui do canal. Pra você que quiser apoiar, é claro, meu trabalho sobretudo, agora no Catarse. Tem vários níveis de apoios, inclusive o primeiro tem os mesmos benefícios que aqui no YouTube, porém com um valor até menorzinho, se vocês quiserem. E nos outros apoios tem até recebimento de resenhas e conteúdos exclusivos, para que eu tenha um espaço a mais de dividir com vocês o que eventualmente não consegue sair aqui no canal. Se vocês quiserem, o link tá aqui embaixo, é catarse.me/Gabi Xavier. Vocês não são obrigados, obviamente, é só se você tiver interesse em apoiar, sobretudo, e quem sabe nas recompensas que tem por lá também. Consegui algumas parcerias até mesmo com a loja, se vocês gostarem, depois confiram ali no link. Beleza, gente? Espero vocês em todos os próximos vídeos e a gente se vê. Tchau!